Fala galerinha, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos aprender sobre semelhança de triângulo. Nós vamos ver as características da semelhança e como fazer cálculos aplicados a problemas de semelhança de triângulos. Você não vai ficar fora dessa, né galera? Dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e boa aula! Abraço, tchau, tchau! Fala meu povo, tudo bem? Então nós vamos começar agora fazendo umas videoaulas falando sobre geometria plana, semelhança de triângulos. A semelhança de triângulos, assim como o teorema de Tales, trabalha com conceitos de proporção, né, ou de proporcionalidade, tá? Então o que são triângulos semelhantes, figuras semelhantes? Elas têm o mesmo formato, só que elas não têm o mesmo tamanho, elas são semelhantes, tá? Então eu tenho um triângulo pequeno aqui e tenho um triângulo maior que é semelhante, né, ao pequeno, né, ou um é semelhante ao outro, tá? E eles possuem características, tá? Então quais são as características de triângulos semelhantes? Então nós vamos fazer aqui, ó, as características, tá, de triângulos semelhantes. Características. Nossa, que palavra difícil. Características. Então, eles têm os ângulos correspondentes. Congruentes. E aí, galera, quem sabe me dizer aí que é congruente? Estou ouvindo vocês, hein? Ah, iguais, muito bem, estou ouvindo vocês responderem aí. Então, congruentes quer dizer iguais, tá? Então, os ângulos correspondentes são iguais. E a segunda característica são os lados homólogos proporcionais, tá? O que seria o tal do lado homólogo, tá? O lado homólogo, homo quer dizer mesmo, logos quer dizer lugar, tá? Então, lados homólogos são lados que ocupam o mesmo lugar em dois triângulos que são semelhantes, tá bom? Então, olha só, quem que seria? Vamos começar a primeira característica. Os ângulos correspondentes são congruentes, tá? Iguais. Esse ângulo A, ele, no triângulo pequeno, ele corresponde a outro ângulo aqui no triângulo maior. Então, ele chamou de A', né? É igual a A. Quem que está na mesma posição do B', aqui embaixo? O B. Tá? E do C' aqui embaixo é o C, tá? É bom falar uma observação que na geometria a gente fala assim, que quando a gente tem marcas iguais, já indicam medidas de tamanhos iguais. Então, um risquinho. O A' é igual a A. 2 risquinhos, 2 risquinhos. O B' é igual ao B. 3 risquinhos e 3 risquinhos. O C' é igual ao C. Essa é a primeira característica quando eu tenho dois triângulos semelhantes. A segunda característica agora, hein, galera, para você não esquecer e gabaritar na sua prova, no seu concurso aí que você vai fazer, tá? Os lados homólogos são proporcionais. Então, se eu pegar esse lado aqui, ó, esse lado aqui, tá? É o A'B', tá? Ele é homólogo com esse lado aqui, ó, AB, tá? Se eles são proporcionais, eu vou pegar eles na forma de razão e sempre vai dar o mesmo valor. Aí aqui, ó, esse lado aqui é o C', tá? Ele é proporcional ao AC. Então, se eu pegar ele na forma de razão, vai dar sempre um valor constante, tá? E aqui, o B', C', ele é homólogo com o BC, tá? Isso sempre vai dar um valor constante, que é a constante de proporcionalidade. Então, se eu dividir os lados homólogos, sempre vai dar o mesmo valor, tá? Esse casinho aqui, ele é chamado de razão de semelhança, tá?
A razão de semelhança, basta eu dividir dois lados que são homólogos, você vai encontrar o valor dela. Então eu posso dividir a linha B', esse lado aqui por esse, né? A linha B' por AB, que você vai achar o valor do K, que é constante, e da mesma maneira os outros, a linha C' por AC, né? Então dessa maneira a gente encontra a razão de semelhança. Vamos aos exemplos para clarear e você entender tudinho e gabaritar na sua prova. Vamos lá? Fala, meu povo! Então vamos aos exemplos camaradas e bagaçantes para detonar na hora da prova? Então, semelhança de triângulos. Para determinar a altura de uma árvore, utilizou-se o esquema mostrado. Nessas condições, qual é a altura da árvore, da Irmandade? Então, observa aqui, ó, que nós temos um triângulo menor, tá? Um triângulo menor, vou fazer de novo aqui que não ficou muito legal, né? Esse triângulo menor aqui é 5 metros, aqui é 4 metros. E eu tenho uma triangulação aqui entre a árvore, né? E esse triângulo maior. A medida maior aqui, ó. Aí ele quer saber a altura da árvore, eu vou chamar de x, tá vendo? Ó, aqui é a altura da árvore, chamo de x. E a distância da base do triângulo até a árvore é 30 metros, tá bom? Então a gente vai pegar os lados homólogos na forma de razão e calcular o valor do x, tá? Lembrando que homólogos é aquele que está na mesma posição. Então 5 está para x, que está na mesma posição, assim como 4 está para 30, que está na mesma posição, tá? Fazendo a multiplicação cruzada, eu tenho que 4 vezes x, sempre começa pelo x, é igual a 5 vezes 30, tá? Então eu tenho que 4 vezes x é igual a 150, né? Fazer aqui do lado, se eu passar o 4 dividindo, eu vou achar que 150 dividido por 4, x é igual a 150 dividido por 2 vai dar 75. Se eu dividir por 2 de novo, vai dar 37,5 metros, tá? Dividir por 4, você pode dividir por 2 e depois dividir por 2. Então, se você dividir por 2 duas vezes 2, 4, né? Então, 37,5 metros é a altura dessa árvore. Valeu? Fala, Irmandade! Mais um exemplo bagaçante para a gente detonar na hora da prova. Então, olha só, uma pessoa se encontra a 6,30 metros da base de um poste. Então, aqui a gente tem um poste e a pessoa está a 6,30 metros desse poste, tá bom? Essa pessoa tem 1,80 m de altura, então aqui está a pessoa, ela tem 1,80 m, tá? Ela projeta uma sombra de 2,70 de comprimento no chão. Então a sombra é na chão, né? Então a sombra é na chão. Então aqui eu tenho 2,70 metros, tá? Qual é a altura do poste? O poste está aqui, então x é a altura do poste. Então se a gente pegar, galera, a gente tem dois triângulos, o pequenininho, tá? Eu quando dou aula costumo falar que eu tenho o triângulo pai e o triângulo filho. Opa, esse triângulo ficou muito feio, né? Dá uma melhorada aqui. Triângulo pai, que é o maior, e o triângulo filho. O menorzinho, aqui é 1,80, tá? E aqui é 2,70. Já o triângulo maior, ele é dado pela soma aqui dessas duas medidas, né? Se eu somar 6,30 mais 2,70, vai dar 9 metros, tá bom? 6,30 mais 2,70 vai dar 9 metros. Então, esse tamanho aqui, ó, é 9. E aqui eu tenho x, tá? Que é a altura do poste, ó. Então, o triângulo maior, que é o triângulo pai, ele tem 9 metros na base e x na altura. E o triângulo menorzinho, que é a pessoa e a sombra dela, 1,80 m e 2,70, tá? Então, aquela ideia, galera, os lados homólogos. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2,70 está para 9, ó. 9 está aqui. Agora, eu vou fazer aqui, ó, 1,80 m está para x, ó.
né? Quem está na mesma posição do 1,80 m é o x, então eu vou pegar na forma de razão. Fazendo a multiplicação cruzada aqui, galera, ó, eu tenho 2,70 vezes x, que é igual a 9 vezes 1,80. Tá bom? Fazendo aqui, vou fazer aqui no canto, ó, 1,80 vezes 9, 9 vezes 0, 0, 9 vezes 8, 72, vai 7, 9 vezes 1, 9, com 7, 16. Dois números depois da vírgula, 16,20 ou 16,2, né? Então eu tenho que 2,70 vezes x é igual a 16,2. Passando esse 2,70 dividindo, nós vamos ter aqui, ó, 16,2 dividido por 2,70, tá? Fazendo aqui do lado, achar um cantinho aqui para fazer, 16,2 por 2,70, né? Basta a gente igualar as casas decimais, cancela a vírgula aqui, 1.620 por 270, será que é 6? Acho que é 270 vezes 6, é isso? 0, 7, 42 vai 4, 12, 16. É isso mesmo, né? Então dá 6. Então, x é igual a 6 metros, tá? Lembrando que x é a altura do poste. Valeu, galera! Gabaritando, hein? E aí, galerinha? Vamos para o último exemplo, hein? Então, o último exemplo agora, para medir a largura x de um lago, foi utilizado o esquema abaixo. Nessas condições, obteve-se um triângulo ABC semelhante a um triângulo EDC. Determine então a largura x do lago, tá bom? Então, olha só, nós temos dois triângulos semelhantes, tá? O ABC, que é esse pequenininho, e o triângulo CDE, né? Ou EDC, igual ele falou no enunciado, que é o maior. Agora, galera, os triângulos estão, digamos assim, dando uma bitoquinha, igual papai e mamãe quando estão indo trabalhar, né? Dá uma bitoquinha e tchau. Quando isso acontece, esses triângulos estão em outra posição, tá? Aí como é que a gente vai fazer para identificar os lados homólogos? Basta usar os ângulos, tá? Os lados homólogos sempre estão de frente para o mesmo ângulo. Olha que fácil essa dica, hein? Então você vai fazer assim, galera, ó, triângulo maior primeiro, sempre os valores do triângulo maior primeiro e do menor depois, tá? Esse ângulo tem um risquinho, então ele aponta para quem? Para o x, tá? Aí eu vou no outro triângulo, no menor, ó. O ângulo que tem um risquinho aponta para o 60, tá? Aí eu vou aqui, ó, no outro triângulo, o triângulo maior. Lembra que eu falei sempre o triângulo maior primeiro, fica o valor dele em cima, né? No triângulo maior, esse ângulo aqui tem 3 risquinhos. Ele aponta para o 300. O ângulo que tem 3 risquinhos aponta para o 300. Então, eu vou colocar aqui 300. Tá? Aí eu vou no outro triângulo, aqui tem 3 risquinhos. Esse ângulo está apontando para o 36. Tá bom? Fazendo a multiplicação cruzada, tá? Então, esses são os lados homólogos. Eu usei os ângulos para identificar eles. Então, toda vez que os triângulos estiverem em posições diferentes, a gente trabalha com os ângulos, tá? O mesmo ângulo aponta para o lado homólogo, tá? Então, fazendo a multiplicação cruzada aqui, ó, eu tenho que 36 sempre começa pelo x, que daí já sai a equação montadinha, tá? Você não precisa inverter. 36 vezes x é igual a 60 vezes 300. Então, nós temos que 36 vezes x, 6 vezes 3, 18, e eu tenho 3 zeros, 18.000. Passando 36 dividindo, 18.000 dividido por 36, né? Vamos armar aqui no rascunho, sem preguiça de fazer conta, hein, galera? For fazer prova, né? A maioria dos professores não deixa usar calculadora. No vestibular você não vai usar, no concurso também não. Então, fazer as contas aí. 36, né? Então, eu vou pegar os 180, vai dar 5 vezes 36, vai dar 180, sobra 0.
Se eu abaixar o 0 aqui, os outros 2 zeros, é só colocar mais 2 zeros na chave. Então, x vai ser aqui igual a 500, né? Esse 500 é a largura, né, do rio, do lago, né, que ele falou ali. Então, 500 metros. Valeu? Então, se você gostou dessa aula de semelhança de triângulos, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Aquele abraço, valeu galera, tchau, tchau!